do Flamengo nesse final de temporada muito ruim, mas o objetivo final com o Tite era chegar à fase de grupos da Libertadores da América. Isso foi obtido com dificuldades aí na última rodada e agora o Flamengo, de férias, pensa numa reestruturação e reforçar o seu elenco para a próxima temporada para obter os títulos que não teve nesse ano de 2023, né? Alguns jogadores já saíram, como o Felipe Luiz, que se aposentou, e o Rodrigo Caio, que não teve seu contrato renovado. O sonho de consumo do Flamengo já há um ano, pelo menos, é realmente o meia uruguaio De La Cruz, 26 anos de idade, pertence ao River Plate da Argentina, tem contrato até o final de 2025 e o preço, a multa rescisória é de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais à vista. O Flamengo já tentou por diversas vezes contratá-lo, só que estava tentando diminuir o valor de 16 milhões de dólares, não conseguiu. Depois até topava, quem sabe, pagar à vista, mas com valor menor, ou então parcelado, mas também não conseguiu. Agora, para ficar com o jogador, as negociações estão em curso, vai ter que pagar esses 76 milhões à vista. A janela de transferência se abre no dia 18 de janeiro do ano que vem. Vamos ver aí na tela umas aspas, né, do que falou o técnico Martin Demichelis, do River Plate, em que ele diz o seguinte: com o Nico de la Cruz há um compromisso de venda. Espero que não venham procurá-lo, mas duvido que não venham. E quem vier, certamente o levará. Então, só depende do Flamengo pagar o valor da multa, 78 milhões de reais, que ele vai ter, então, o De La Cruz. Só antes de devolver para vocês analisarem essa questão, se o De La Cruz vale realmente esse valor e se pode fazer a diferença no Flamengo, só dizendo que o Flamengo também quer mais um zagueiro, Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, 27 anos, é um jogador que interessa, e mais um lateral esquerdo com a saída do Felipe Luiz. O Matheus Gonçalves, meia, emprestado ao Red Bull Bragantino, vai voltar em janeiro ao Flamengo, é uma joia da base, só foi emprestado para ganhar experiência. E alguns jogadores podem sair, como o Santos, goleiro, que é um reserva de luxo, o Botafogo e o Grêmio têm interesse nele. E o Wesley, lateral direito, sondagens de clubes da Premier League estão acontecendo, é outro que pode deixar o Flamengo. Eu volto aí com vocês para saber essa história que já virou uma novela há muito tempo, novela chata, né, do De La Cruz. O Flamengo quer o jogador, mas fica impondo condições, só que agora, se quiser, vai ter que pagar à vista os 78 milhões de reais, Felipe. Obrigado, Cícero. Cícero continua conosco, até porque falará sobre outros assuntos neste Sport Center. A declaração do Demichelis, ela me chama a atenção porque ela é honesta, ela é sincera, mas dá a impressão de que, sabe, parece que está alertando, ó, quem pagar vai conseguir, hein? 78 milhões, até parece que o River quer a grana. Chegou o momento dele ir para o Flamengo, André? Pois é, nas outras oportunidades em que se falou no De La Cruz no Flamengo, a situação parecia bem mais complicada do que essa descrita pelo técnico do River Plate. O técnico do River Plate disse: o clube tem um compromisso de vender o jogador se aparecer alguém querendo pagar. Bom, mas se trata da multa rescisória, alguém pode contratar o De La Cruz mesmo sem a vontade dele, é só chegar lá e pagar, né? É que os números, às vezes, eles são impossíveis para determinados clubes. Não me parece que esse número é impossível para o Flamengo. Mas o Flamengo pode considerar um número alto demais e querer negociar. Para negociar, tem que falar com o River Plate. O River Plate tem que facilitar as coisas, tem que haver, né, um entendimento. As coisas não funcionam de outra maneira, a não ser quando o jogador se rebela, cria caso, toma atitudes que não são profissionais. Muitas vezes isso acontece. Não me parece ser o caso do De La Cruz, porque ele tá para sair do River Plate há várias temporadas e ele não sai. Sim. Então, não vai ser possível contratar esse jogador sem uma negociação bem feita, uma articulação bem feita com todas as partes e, pelo jeito, o desembolsar de uma quantia bem alta. Ele justifica esse tipo de esforço. Do ponto de vista técnico e o impacto que ele pode ter, não se trata... Toda contratação é uma aposta, mas não se trata de uma dessas apostas no escuro. Não. É um tremendo jogador de futebol. Tanto que o Demichelis disse: espero que ninguém apareça. Né? Se dependesse do técnico do River Plate, o De La Cruz continuaria ali. Ô Mário, eu quero te ouvir também, mas eu me surpreendi. Eu fui ver a idade. Jovem. É muito jovem ainda, porque por isso. Ele está com 26, ele faz em junho 27,
E eu não achava que ele tinha 30, mas achei que era 28, 29. Era quase. Até pela 25. regularidade de É isso, desempenho. e da gente ouvir há muito tempo o cara, sabe? Quando já fica um veterano. Ele mas é com pouca idade. Exatamente, é com pouca idade, tem espaço no Flamengo, muito por conta da qualidade dele. Na seleção uruguaia desempenha tanto mais centralizado quanto mais pela esquerda. No River ele joga um pouquinho mais pela direita, então ele tem qualidade até para se deslocar ali nesse setor de meio de campo. E ele tem muito essa personalidade do jogador uruguaio, então acho que a gente valoriza tanto aqui, né, esse ímpeto dos jogadores uruguaios, argentinos, enfim. E eu acho que o Flamengo, num determinado momento, sentiu falta também desse jogador com a chegada mais forte, que ele pode tanto recuperar a bola, quanto ajuda muito na saída, jogador de bola parada, enfim. Acho um meio-campista muito completo e para o Flamengo, em determinado momento, isso fez falta. O Flamengo, quando a gente pensa no elenco, peças de reposição, assim, o Flamengo ainda tem um elenco muito bom, com muita capacidade individual. Agora, é o que o André falou, precisa saber se quer concentrar essa quantia num único jogador. E aí o River Plate, ele já não facilitou, mas, entre aspas, a desculpa era por conta da disputa da Libertadores. Agora vamos ver se vai facilitar alguma coisa. André, eu quero te ouvir ainda mais, uruguaio, meio-campista. Esse ano o Flamengo teve algumas dificuldades para firmar ali o meio-campo que fizesse o time render. Joga com a Arrascaeta na seleção e muitas vezes ele não são iguais, assim, mas ele é titular, ele é um cara frequentemente titular e o Arrascaeta nunca foi. Se você, assim, aí o fã de esportes vai entender, se quiser entender, né? Porque às vezes a gente trabalha com a incompreensão proposital, né? Tomara que não seja o caso. A minha impressão é que o Flamengo vai pagar. Pode não ser esse número. A minha impressão é que o Flamengo está convencido que precisa do De La Cruz por todos os encaixes que você mencionou e que são óbvios pela capacidade dele, por tudo que já se falou, por tudo que o De Arrascaeta já deve ter falado internamente a respeito dele e pelas necessidades que o Flamengo tem com essa nova comissão técnica, entendendo o futebol de uma forma diferente em relação aos técnicos anteriores. Não que os outros não quisessem, afinal de contas, a conversa sobre De La Cruz no Flamengo ela é antiga. Mas eu acho que agora, internamente, se tomou a decisão. Então, aí o Flamengo também paga, entre aspas, um outro preço, que é de ser o clube mais, com potencial de investimento, mais invejável da América do Sul. Os clubes que negociam com o Flamengo sabem muito bem disso, não importa de que país eles são. Existe a concorrência sul-americana. O River Plate se enxerga candidato aos títulos da Libertadores, etc., os seus títulos locais, claro, o Flamengo também. Então, é claro que o River vai querer vender pelo número mais alto possível. O Flamengo vai ter que ter paciência e vai ter que negociar. Mas a minha impressão, e aí me perdoe, fã de esportes, eu não tenho essa informação, mas a minha impressão é que a decisão foi tomada e com a capacidade que o Flamengo tem, eu acho que o desfecho vai ser a contratação dele. E acho algo importante no seguinte, grande. Também. Pela Cruz no Flamengo, a gente está falando de movimentação, de agito de mercado realmente. Vamos ver os próximos capítulos. Já eu volto com o Cícero Melo. Tá aí, nação, movimentação muito forte no mercado do lado do Flamengo. O Flamengo contratando o De La Cruz, né? O técnico do River Plate, já assumido que o De La Cruz vai sair do River Plate. E o desejo do jogador é jogar vestindo a camisa do Flamengo, né? Vai fazer uma parceria muito grande com o De Arrascaeta no meio de campo. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Vai melhorar muito a qualidade do meio de campo do Flamengo. Isso foi um defeito que acontecia no Flamengo nesse ano de 2023 inteiro. Isso porque começo de ano teve a lesão do Arrascaeta, ficou muitos jogos sem jogar. O Flamengo já não tinha aquela qualidade no passe de bola, aquele passe pro último toque, né, que seria pro gol, e não tinha mais essa qualidade no meio de campo. Com o De La Cruz, melhora muito a produção. Melhora demais a produção desse último passe. Quer dizer, vai ser um outro Flamengo se o De La Cruz vestir a camisa do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. É torcer para isso acontecer. O Tite já está pedindo novos reforços. Teve uma reunião na sexta-feira com a diretoria do Flamengo. O Tite já pediu reforços. E pelo que falaram, no mínimo serão 4 reforços de peso. A gente não sabe ainda o que pode acontecer, porque a janela de transferência começa somente no dia 17 de janeiro, mas
A expectativa é que o Flamengo já comece a se movimentar, adiantar negociações, somente deixar para a última hora ali, já ficar palavrado, podemos dizer, deixar para a última hora somente o pagamento final, porque a janela só acontece no dia 17. E aí vamos ver o que vai acontecer. A expectativa é muito boa. No tema de reforços é muito boa. Primeiro porque é ano de eleição, Landim vai ter que contratar, senão ele não vai conseguir fazer uma boa eleição. Então só isso já é um bom sinal, podemos dizer, para que o Flamengo possa agitar o mercado da bola. Segundo, o Flamengo já fez um orçamento. Alguns disseram que vai ser 300 milhões, outros 400 milhões, mas vai ficar entre isso daí. Entre 300 e 400 vai ficar nessa média em valores de transferência. Então, o De La Cruz já vimos que vai gastar no mínimo 70 milhões de reais. Isso se o Flamengo não conseguir reduzir o pedido do River Plate. Caso consiga, melhor para o Flamengo. Caso não, vai ser no mínimo 70 milhões de reais que o Flamengo vai desembolsar pelo River para ter o jogador do River Plate. Tem o Léo Ortiz com o Bragantino, negociação em andamento. Isso pode ser uma negociação aí que pode concretizar também nos próximos dias. E aí vamos ver o que vai acontecer. Escreva nos comentários a sua opinião para você, o De La Cruz chegando no Flamengo. É uma boa contratação, na sua opinião como torcedor do Flamengo? É uma excelente contratação? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião, fica ligado no canal, porque daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.